Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Irmãos, hoje eu vou falar de um tema que é lamentável ter que falar num tema tão simples, em pleno século XXI, com a internet à disposição de todos, com a facilidade que nós temos de leitura das Escrituras e de interpretação bíblica. É lamentável, né? E é triste, que nos chega, dá dó, né? Dá um certo pena de termos ainda pessoas que a gente ama, pessoas que são pessoas maravilhosas e que a gente ama, que ainda pensam uma aberração teológica dessa, né? E essa aberração teológica, ela pode, irmãos, isso é muito óbvio, com todo carinho e amor. Meu objetivo não é atacar uma instituição ou o que você pensa, né? Eu já disse em outro vídeo que cada cristão, infelizmente, tem a igreja, a religião que ele merece, né? A doutrina que merece. E alguns divorciada das escrituras, né? E doutrinas farisaicas, assim como eu disse em outro vídeo, como está escrito em Marcos 7, tem instituições que parem doutrinas divorciadas das escrituras, que não fazem absolutamente nenhum sentido, sem absolutamente nenhum respaldo teológico. Então, o tema hoje é: será que existe pecado que não tem perdão? Será que o adultério é um pecado que não tem perdão? Ou a fornicação? Será que a gente peca depois da regeneração? A gente peca ainda? E a resposta é sim, irmãos, obviamente, né? Infelizmente, nós ainda não somos glorificados, tá? Nós somos salvos, assim como João 3,36, João 5,24, 1 João 5,13, né? Tito 3, 5 a 7 vai trazer o salvo já no presente do indicativo, né? Eu não vou tratar aqui de como você faz para ser salvo, mas é só você ler lá Romanos 10, 9 a 10, 11, você vai chegar na aceitação do sacrifício de Cristo, tá? Porque a expiação, em nossa visão, ela é ilimitada. Jesus Cristo morreu por todos e através da fé você tem acesso à salvação. Então, irmãos, mas o tema hoje, para a gente não desviar muito, será que nós somos pecadores? Vamos tratar o pecado antes da regeneração, o pecado após a nossa salvação, tá certo? E depois nós vamos emendar para ver se tem um pecado específico que não tem perdão. Não faz sentido algumas afirmações que a gente ouve, né? Então, antes da regeneração, nós temos um texto aqui de 1 Coríntios 15, 22, nós traz lá, ó, porque assim como todos morrem em Adão, né, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Todo mundo sabe a história de Adão, né, que Deus falou a Adão que se ele comesse do fruto, ele certamente morrerá. Ele certamente morreria. Não a morte física, porque ele não morreu fisicamente, mas houve a separação do homem em Deus. Então nós já nascemos mortos em pecados e delitos, tá? Então, porque assim como todos morrem em Adão, né, também todos serão vivificados em Cristo. Só tem uma forma da gente ser vivificado, é Cristo, não é pelo batismo, tá, irmãos? Batismo não é regeneracional, tá certo? O que você vai fazer com os pecados depois do batismo? Se o batismo fosse regenerativo, o que você faz com os seus pecados depois do batismo, né? Então não faz sentido. E para que Cristo morreu? Não faria sentido nenhum. Cristo teria morrido por nós, porque o batismo já daria jeito em tudo, né? Então nós temos mais textos aqui, né?
como está escrito, Romanos 3, 1 a 31, mas nós vamos ler aqui do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Lembre-se, irmãos, que depois de regenerados nós não somos inúteis. Nós estamos miseráveis, mas não inúteis, tá? Não há quem faça o bem, não há nenhum só, tá certo? Vamos lá em Romanos 5:12. Agora, nós vamos tratar só de textos bíblicos de uma maneira rápida, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Lembre-se que Adão morreu, mas ele não adulterou, tá? Foi uma simples transgressão, né, a um mandamento de Deus, daquela fruta você não comerá. O fato o pecado é transgressão, é desobediência a Deus, tá? Então, Adão morreu simplesmente pelo fato de comer um fruto que não era para ele comer. Então, ele morreu naquele momento. Houve a separação do homem, da humanidade com Deus, tá certo? E como Adão o ser humano ele não foi feito um a um, assim como os anjos, ele foi feito em lote, né? Então Deus criou Adão com suas mãos, Adão pecou, né? E passou a sua transgressão a todos os homens. É como uma forma, né? De uma forma de metal e você deixa ela cair no chão e o bolo que você vai fazer lá, todos os bolos que você fizer, ele vai sair já com amassado ali, né? Então, Romanos 6:23 agora nos traz que qualquer pecado, irmão, tá? Não é o adultério, a fornicação, o matar ou roubar. Qualquer pecado, tá certo? Mata o homem. Todo pecado gera morte. Não é um pecado específico, tá? Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Só tem uma forma, por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Senhor. Tá? Isso está em Romanos 6:23, né? Romanos 3:1, 31 está dizendo o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, irmãos, depois de Adão, todos pecaram e destituídos. Nós nascemos destituídos da glória de Deus, tá? Nós já nascemos mortos, tá? Em nossos delitos e pecados. Agora, veja o que o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação, irmão, é sacrifício. Então, vamos colocar o sacrifício no lugar de propiciação, a qual Deus propôs para sacrifício pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Tá certo, irmãos? Tiago 1:13-15 diz, muitos textos, irmãos, acho que nem dá para citar todos, tá? Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela própria concupiscência. Nós vamos ver mais para frente que o pecado ele nasce dentro do ser humano. O pecado não é algo externo, ele está dentro do ser humano. O apóstolo Paulo vai explicar isso com bastante propriedade, né?
Depois havendo a concupiscência, a ambição, tá certo? Concebido dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Sendo consumado é sendo realizado, tá certo? Mas a realização do pecado não é uma externalização do pecado, tá? O pecado ele não é consumado, por exemplo, há pecados que são subjetivos. A mentira, por exemplo, é quando há a mentira, né? Por exemplo, aqui, a concupiscência, né? A ambição, o desejo, já é a consumação do pecado. Como um dos princípios bíblicos da exegese bíblica, exegese bíblica e da hermenêutica, o princípio principal é que a Bíblia ela se auto-interpreta, tá? Então nós vamos analisar na onde nasce de fato o pecado, que vocês vão ver que ele nasce antes da ação. Uma pessoa ela não adultera apenas quando sai com com o terceiro ali, tá? A pessoa ela adultera e ela mata muitas das vezes ainda no coração, tá? Quando nós somos tentados, tá? Ainda não é o pecado. Mas quando essa tentação ela cai no coração e já há o planejamento ou há a simulação mental daquele pecado, já houve a consumação do pecado. Olha para vocês verem aqui o que está escrito em 1 João 3,15. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. É uma afirmação tácita aqui. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Veja para você ver que aqui a pessoa não matou. Ao fato de você odiar, ele já caiu no coração, gerou o pecado. E aqui, tacitamente, afirma que a pessoa é um homicida. E homicida é um pecador e ele é morto. Ele já gera morte. Outro texto que demonstra que não é no momento da ação que o pecado é consumado é no texto de Mateus 5,28, que diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá? Então, o pecado ele nasce da concupiscência, do desejo do coração. Quando você deseja e você coloca consciência naquilo, uma coisa é o passarinho voar sobre a sua cabeça, outra coisa é ele fazer um ninho na sua cabeça. Então, aquela pessoa que às vezes ela não cometeu algo, mas na sua cabeça ela já maquina aquilo, tá? A concupiscência, ela já cometeu o pecado já deu luz ao pecado. Após essa matéria, vamos dar continuidade aos nossos inúmeros textos, tá? Efésios 2, 1 a 9 diz o seguinte: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, ou seja, eu acho que nós não precisamos de outros textos aqui para a gente comprovar que nós já nascemos mortos e, estando ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? Irmãos, ainda tem Colossenses 1, 13 a 14, Efésios 1, 7, Colossenses 1, 20 a 22. Então nós temos muitos textos que demonstram que nós já nascemos pecadores, já nascemos mortos,
Tá certo, irmãos? Agora nós vamos para ti. Depois o ser humano, Deus morreu, desceu nessa baixa terra. Jesus Cristo verteu o seu sangue no duro madeiro da cruz para nos salvar, para nos justificar. Tá certo? Se fez pecado por nós e nos justificou. Ainda, quando nós temos o novo nascimento, nós somos selados com o Espírito Santo. Não é esse o tema agora. Eu vou fazer um outro vídeo com o tema salvação, como é que funciona o processo salvífico, o novo nascimento, mas não é esse o tema aqui agora, tá? Então, quando nós somos nascidos de novo, nós somos selados com o Espírito Santo, tá? E após o nosso selo do Espírito Santo, nós não somos impecáveis, irmãos. Pelo amor de Deus, não somos impecáveis. Nós temos duas naturezas a partir desse momento. Uma natureza divina, que ela busca a Deus, ela quer servir a Deus, ela não quer fazer o mal, até porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos um acusador positivo que nos convence a todo momento quando nós pecamos, quando nós transgredimos, tá certo? Mas o nosso corpo, ele ainda é pecaminoso. Nós ainda pecamos, tá? Nós vamos ver aqui para frente um pouquinho que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Davi deixa bem claro esta questão que nós somos pecadores, nós não temos erros e fraquezas, tá, irmão? Nós somos pecadores e miseráveis, irmãos. Então veja bem, então, Elias, qual é a diferença de um pecador perdido e de um pecador regenerado? Primeira coisa, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo através da fé e através da confissão de Romanos 10, nós somos livres do domínio do pecado. Tá? Você só é completamente dominado quando você peca livremente. Quando você peca e você não sente nenhum tipo de desprazer naquilo, você é dominado pelo pecado. O pecado na sua vida é algo normal, corriqueiro do dia a dia. Quando você é regenerado, nós temos o acusador, que é o Espírito Santo que mora e vive dentro de nós, que nos acuda a todo momento. Oh, eu não podia fazer isso, meu Deus. E outra coisa, você não precisa estar perto do seu pastor, você não precisa estar perto do seu ancião, você pode estar na tua casa. Se você cometeu, falei algo que eu não devia, oh meu Deus, me perdoa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo. Isso é o Espírito Santo que nos acusa. Isso é o Espírito Santo que a todo momento está nos trabalhando em nós para que a gente peque a cada dia menos. Vai ser impossível nós deixarmos de pecar até o dia da nossa glorificação, porque salvos nós já somos, tá? Nós somos salvos. Quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, nós somos salvos, tá? Isso aí tem aqui textos, aqui, no mínimo 5, 6 textos que traz a salvação no presente indicativo. Nós temos textos que traz a salvação já no passado. Ou seja, tem texto na Bíblia que está falando com perdidos. Se você for em Romanos 10, que é o texto que trata da salvação, de como nós devemos dar o passo da salvação, que ele ainda está falando com alguém que é perdido. Tá certo? Quando a Bíblia se trata de alguém salvo, eu vou citar só um aqui, Romanos 5,13. Perdão, 1 João 5,13. Essas coisas vos escrevi para os que credes no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Tá? Não terei, ou talvez vou ter, não, eu que tendes, no presente do indicativo. Tá? Então, tem outros, como eu já citei aqui anteriormente, Tito 3, 5 a 7 já traz a salvação assim num passado curto. Tá? Nós temos João 3, 36, João 5, 24, 1 João 5,13, que eu acabei de citar. Então, sai tudo, já traz a salvação no presente do indicativo, irmãos, tá? Então, isso é ponto pacificado, tá? Isso não é discussão bíblica na teologia, isso é verdade absoluta, isso é um axioma
uma verdade absoluta, tá? Então, continuando o assunto, a diferença sobre o pecador regenerado e o pecador perdido. Nós temos uma ilustração que um pastor, uma vez conversando comigo, me deu um exemplo, eu guardei com bastante carinho, que é bem interessante. O pecador perdido, ele corre para o pecado. O pecador regenerado, ele corre do pecado. Tá certo, irmãos? E às vezes alguns irmãos falam, poxa, mas se você falar isso, as pessoas vão sair pecando. E jamais, irmãos. Eu odeio citar nome de instituições, nem na minha eu cito, tá certo? Mas você vai lá na minha instituição, todo mundo ali é salvo pela graça, tá? Não é por obras. Você não vai ver gente pecando lá, assim, a torto direito. Todos somos pecadores, mas ninguém fica menos. A percepção que nós temos é que é menos do que instituições que colocam pecado sem perdão e tudo mais, tá certo? As pessoas seguem o texto bíblico, né? As pessoas, como não têm doutrinas de homens, né? As pessoas se vestem, por exemplo, do jeito que está no texto bíblico, né? Se vestir com decência, porque não adianta eu exigir um tipo de vestimenta, sendo que a concupiscência está no coração e a pessoa ela pega aquela própria roupa exigida pela igreja e deixa aquela roupa indecente, entendeu? Então não faz sentido isso, né? O que nós temos que tratar é a questão do pecado dentro de nós, né? A busca pela santificação, tá certo? Mas a impecabilidade, infelizmente, nós não conseguiremos, a não ser quando nós formos glorificados, quando na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós tivermos os nossos corpos transformados e glorificados, e a partir desse dia, louvado seja Deus, nós seremos impecáveis. Não mais teremos o poder de pecar, né? Aliás, o desprazer de pecar. Tá certo, irmãos? Então vamos lá. Pós-regeneração. Então agora nós tratamos do pecador, que nós já nascemos mortos em delitos e pecados. Nós já, né, depois de regenerado, de recebermos nossos Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, será que nós ainda continuamos a pecar, irmão? Sim, nós somos livres do domínio do pecado, mas infelizmente nós ainda pecamos. Infelizmente, tá? E são textos aqui, irmãos, eu vou citar alguns textos que são irrefutáveis. E eu deixo aqui o espaço no YouTube, se os irmãos quiserem ser contradizentes, pode me mandar mensagem, que será um prazer responder aos irmãos, tá? Se tiver algum, mas tem que mostrar textos, irmãos. Não? Assim, eu amo todos vocês, não tenho nenhum problema, tá? Mas trazem textos, tá certo? Porque é a palavra de Deus que domina nossas vidas, tá? Não é doutrina de homens, tá? Não é doutrinas, perdoe a expressão, não é doutrinas paridas, tá certo? Não é doutrinas que homens inventam. Isso é antibíblico, tá certo? Então, nós temos que estar respaldados pela palavra de Deus, tá certo? Então, vamos lá. Pós-regeneração, mesmo depois de justificados, ainda continuamos pecadores. E quem diz que não tem pecado, peca e é mentiroso, tá? Então, ou seja, se você disser que não tem pecado, você já peca. Peca pela mentira, tá certo? Quem diz isso não é eu, é a palavra de Deus, tá? E outro texto que fala que Deus, você faz Deus mentiroso e a sua palavra não está nele, tá? Mesmo depois de salvos, ainda temos natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza que serve a Deus e outra natureza que serve ao pecado, que é o nosso corpo, é a nossa carne pecaminosa. A nossa carne nem existe, nós não tivemos o corpo transformado. A nossa carne é a mesma.
adâmica, tá caída, tá certo, irmãos? Mas nós temos o Espírito. E esse Espírito, depois de regenerado, ele sempre quer servir a Deus. Os irmãos já perceberam que, às vezes, no nosso íntimo, nós queremos fazer o bem, nós queremos não pecar. Mas o nosso corpo, às vezes, quer, eu vou fazer uma mentirinha aqui, vou fazer um negocinho ali, não tem problema, isso não vai causar nada. Mas no fundo, na nossa alma, a gente sabe que isso é errado, irmão. Nós não queremos, isso é a natureza divina que luta com a nossa carne. Infelizmente, ainda pecamos, tá? Mas vamos ver texto. Vamos para texto que fica mais interessante. No texto de 1 João 1, no versículo 8 ao 10, é irrefutável, irmãos. Se dissermos, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Irmãos, se nós dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós já pecamos. Porque mentira é pecado. Então, se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Tá certo? No versículo 9, ele disse o seguinte: só que nós temos uma condição, tá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tá certo? Então nós pecamos, infelizmente, mas nós não pecamos, irmãos, porque a igreja briga com nós, ou nós somos obrigados pela igreja, tal. Não, irmão. Nós não pecamos porque nós reconhecemos o nosso Salvador, Jesus Cristo, e nós não queremos desagradá-lo, nós não queremos cometer transgressão contra o nosso Salvador. É por isso que nós tentamos o máximo não pecar. Tá certo, irmãos? Não é porque nós somos obrigados, é porque nós não queremos desagradar, por amor ao nosso Pai. Mas vamos lá no versículo 10, ele torna a repetir. Se dissermos que não pecamos, agora é um verbo de ação. Ou se dissermos que não pecamos no presente, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então no versículo 8, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós somos mentirosos. No 10, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Irmãos, aqui se trata de alguém já salvo, porque só a pessoa salva confessa pecado. O perdido não confessa pecado. Tá certo, irmãos? Aqui, e outra coisa, no versículo 10, fazemos-lo mentiroso, a sua palavra não está em nós. Tá certo, irmão? Então é alguém que tem a palavra nele, é alguém que confessa pecado. Tá? Então aqui está falando para salvo, isso aqui não está falando para perdido, não. Tá certo? Vamos lá. Em 1 João 1, 1 João 2, tá? 1 a 2, diz o seguinte: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lembre-se de uma coisa, a recomendação bíblica sempre vai ser para não pecar, não pecar, não pecar, não pecar, mas nós pecamos. Essa vai ser a recomendação bíblica. Nós vamos para um texto agora, daqui a pouco, da perícope da mulher adúltera, onde Jesus Cristo a perdoou e disse para ela: vai e não peques mais. Com analogia a esse texto, diz aqui, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a recomendação bíblica, para que nós não pecamos. Mas veja o que diz aqui: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que ele não fala Jesus Cristo o misericordioso. É o justo porque ele justificou os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Isso chama-se morte vicária ou morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em seu lugar. Tá certo? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciação significa sacrifício, irmão. Então, vamos colocar, ele é o sacrifício pelo nosso pecado, não somente pelo nosso, mas pelo de todo mundo.
Então, irmãos, é irrefutável isso aqui, tá? Olha o que diz Eclesiastes, agora aqui no Velho Testamento, mas o pecado é algo universal nas Escrituras, e ele é do Velho e do Novo Testamento. Não temos. Pecado existe desde que o mundo é mundo, tá? Na verdade, olha só, Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20. Na verdade, que não há homem justo. Veja bem, aqui ele está falando de homem justo, tá certo? Sobre a terra. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Olha para os irmãos ver. Não há homem, é um homem justo, é um homem que faz o bem, mas não existe nenhum que nunca peque. Então, a impecabilidade, irmãos, é muito simples. Assim, é muito claro nas escrituras. É algo, não dá nem para explicar. É muito claro isso, tá certo? Em 1 João 2,12 diz: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, em Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, são justificados, são tratados, né? Vamos analisar agora, irmão, o que os apóstolos disseram. Será que os apóstolos diziam assim: não, mas eu não tenho pecado, eu tenho erros e fraquezas? Será que é assim, irmãos? Vamos analisar essa questão? Os apóstolos Paulo e Pedro e o rei Davi confessam que são pecadores, tá certo? Assim, tacitamente, tá? Olha em Romanos 7, de 18 a 25. Não, vamos primeiro em 1 Timóteo 1, no versículo 15. O apóstolo Paulo diz o seguinte: essa é uma palavra fiel. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não adianta vir com uma falácia, irmãos. Mas Paulo está falando antes. Não, isso aqui ele está falando. Ele já está reconhecendo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso aqui é depois de Paulo salvo, tá? Essa é uma palavra digna. Ele está pregando, né? Ele está exortando Timóteo. Ele já é um salvo que tem Timóteo como o seu discípulo. Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está se chamando e se considerando de pecador, irmãos. Tá certo? Agora vamos em Romanos 7, de 18 a 25, que aqui os irmãos vão ter uma noção dessa dupla natureza do ser humano, de que nós somos pecadores regenerados, nós temos as duas naturezas, e que o pecado ainda, primeiro, que o pecado ele é de dentro para fora, ele não é de fora para dentro, irmãos. E outra coisa, a nossa carne, ela quer o pecado, e o nosso espírito, ele quer ser perfeito, ele quer servir a Deus. Tá certo? Vamos analisar. Romanos 7, de 18 a 25. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Tá certo? Olha só, ele está falando que na carne ele não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, o querer, você quer realizar o bem. Esse querer está no espírito, já nós vamos entender. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, e esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está deixando bem claro que o pecado ele habita nele. Ele não passa por ele, ou o pecado vem de fora para dentro. Não, o pecado ele é fruto do próprio desejo humano, tá? Carnal humano, tá certo? Aí continuando aqui, o pecado que habita em mim, tá? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que através do Espírito Santo, do seu homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, aqui ele não está falando um membro no sentido de um membro específico, mas ele está falando no seu corpo, na sua carne, tá certo? Nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Por que nós somos miseráveis, irmãos? Olha o que Paulo diz: miseráveis, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Um dia nós seremos livres desse corpo, irmãos, o dia que nós tivermos o nosso corpo transformado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, ou seja, com seu espírito você serve a Deus, mas com a sua carne muitas das vezes a gente serve ao pecado, infelizmente, tá? Então aqui fica bem claro que Paulo se chama de pecador, né? Ele se considera um pecador em 1 Timóteo 1:15, em Romanos 7:18-25. E agora vamos ver, irmão, o que o apóstolo Pedro diz. Tá? O apóstolo Pedro estava pescando após ele ter traído nosso Senhor Jesus Cristo e havendo o Senhor Jesus Cristo chegou se a ele, e olha o que ele disse, irmãos. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele não diz aqui: eu sou um homem que tenho erros e fraquezas, sou um homem fraquinho, não. Eu sou um homem pecador. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, e o apóstolo Paulo já se consideravam como pecador, tá? Davi fez isso por diversos textos, eu vou citar só um aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Você vê também que Davi reconhece essa natureza pecaminosa e reconhece que o pecado está sempre diante dele. E, infelizmente, nós regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo também, infelizmente, ainda pecamos, tá, irmãos? Porém, irmão, todos os pecados, ele tem perdão, sem exceção. Apenas um pecado que nós temos citação na Bíblia, que esse pecado não tem perdão, tá certo? Que é o pecado da blasfêmia do Espírito Santo. O próprio texto de Mateus 12, 31, 32 já deixa isso bem claro. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo é todo. Todo não é, senão teria que ter exceção, tá certo? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Tá. Aqui já deixa bem claro que é um pecado. Tá? É um pecado e já deixa bem claro qual pecado é. Tá? Então, irmãos, vamos ver alguns textos. Outra coisa interessante agora, nós vamos ver alguns textos de que o adultério, pelo menos 3 textos bíblicos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, textos bíblicos de que o adultério foi um pecado perdoado, tá certo? Não existe nenhum adultério na Bíblia que não foi perdoado. Eu não sei de onde saiu essa história, tá entendendo? Mas eu tenho aqui um texto de uma aparente simples mentira, que a pessoa foi fulminado na hora. Olha só para você, aquela mentirinha que você acha que não tem problema nenhum, tá certo? Coloca na sua consciência. Quantas vezes você já mentiu? Né?
E olha o que a mentira causou com Ananias e Safira. E olha, vamos ver os textos onde o adultério foi pecado. Primeiro nós temos aquele promíscuo de Coríntios 5, no versículo 5, que ele saía com uma esposa do pai, com a madrasta. Todo mundo acho que já sabe essa história. E Paulo fica indignado com aquilo, mas Paulo não fica indignado pela fornicação, pelo adultério em si, mas Paulo fica indignado porque a igreja está vendo aquilo acontecer e as pessoas não estão fazendo nada, e aquilo está acontecendo e nada de alguma punição, nada de alguma de resolver o problema. Então Paulo fica indignado e lança era um poder apostólico de entregar a pessoa a Satanás. Mas olha o que Paulo diz, que coisa interessante, que refuta completamente essa doutrina, que é uma doutrina de homem. Me desculpem quem pensa o contrário, eu respeito, mas em minha concepção é uma doutrina de homem, herética, antibíblica, tá? Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Olha bem, destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo deixa bem claro que mesmo que esse cara não tivesse um perdão, depois a gente vai ver em 2 Coríntios que Paulo o perdoa e pede que a igreja o perdoa, mas o espírito da pessoa seria salvo. Então, ou seja, esse pecado aqui, olha que pecado gravíssimo. Além de ser um adultério, ainda a pessoa estava traindo o próprio pai. A pessoa estava saindo com a mulher do pai, com a madrasta. Olha que pecado horroroso isso. E a igreja não estava fazendo nada, tá? Mas Paulo disse, vou entregar a carne dele a Satanás para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo não condenou ele ao inferno, meus irmãos. Na onde se tirou essa doutrina de que o adultério não tem perdão, irmãos? Pelo amor de Deus. No amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não fala uma aberração dessa. Você condena a pessoa, uma pessoa dessa pode ter transtornos psicológicos, irmãos. Pelo amor de Deus. Isso é coisa do demônio. Por favor, não fala um negócio desse, tá? Então a carne, a alma dele, o espírito, seria salvo no dia do Senhor. Mas agora em 2 Coríntios 2, no 5 a 8, Paulo diz o seguinte: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós ou todos. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos. Então, pelo que a gente vê no contexto, toda a igreja caiu matando em cima desse caso, tá? Porque Paulo ficou indignado pela inércia da igreja. Depois a igreja passou a tomar atitudes a respeito. De maneira, no versículo 7, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado por demasiada tristeza. Pois isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Paulo o perdoou e pediu que a igreja o perdoasse, irmãos. Tá? Elias, mas pode continuar fazendo isso e não acontecer nada? Muito pelo contrário. Pelo que a gente vê pelo texto bíblico, a igreja tem que disciplinar essa pessoa no sentido de pecados que causam mau testemunho na igreja. Então a igreja tem que sim exortá-lo, tem que dar uma disciplina e acompanhá-lo. O correto é a igreja acompanhar essa pessoa. Então, o pastor da igreja, o líder da igreja, tem que vir fazer orações com essa pessoa, exortá-lo, explicar por que ele não pode fazer aquilo, que ele não pode repetir aquilo. Aquilo é pecado. Mas o mesmo com o adultério tem que ser feito, por exemplo, a um irmão. Tá? Lá em Ezequiel 18, nós vamos tratar daqui a pouco, os irmãos vão ver que
não devolver o penhor é também um mau testemunho, tá certo? E também deve ser exortado. É pecado. Lá em Ezequiel 18, você vê, não devolver o penhor, para quem não sabe, é não pagar os outros, irmãos. Então o irmão que não paga os outros tem que ser exortado também. Também tem que ter disciplina. O irmão que comete uma mentira que gera muito transtorno na igreja tem que ser exortado também. Mas não é uma exortação, não é uma condenação, irmãos. Isso aí é antibíblico. Isso não tem respaldo nas Escrituras. Pelo amor de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, pare com isso. Isso é divorciado das Escrituras. Isso não tem respaldo. Tá certo, irmãos? Então, esse é o primeiro caso de adultério aqui que foi perdoado nas Escrituras. Vamos lá para João 8, 6, 8, é quando Jesus perdoou a mulher adúltera, tá certo? Porém, ouvindo-os estes acusados pela consciência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos. Aliás, vamos voltar um pouco, vamos começar no versículo 7. Como insistissem perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O que esse texto diz para nós? Que todos tinham pecado. Todos, sem distinção, tinham pecado. Só tinha um que podia tirar pedra ali, que era Jesus Cristo, e ele não atirou. Olha para você ver o que ele diz. Agora no versículo 10, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Irmãos, na sua religião, se tivesse eles em volta lá, eles não teriam condenado? Se a tua religião condena esse tipo de transgressão, mas foi um caso específico, não, porque a Bíblia, ela mesma se interpreta. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ela era mais bonitinha do que outros? Não, irmãos. Isso é divorciado das Escrituras. Não tem. Em qual desses textos que nós falamos aqui que diz assim: o adultério não tem perdão? Não está escrito aqui, irmãos. Mostre para mim, pelo amor de Deus. Não está escrito isso. Eu estou vendo aqui perdão a quem cometeu esse tipo. Lógico, depois do arrependimento, o devido arrependimento. Tem que haver arrependimento, senão nenhum pecado tem perdão, tá certo? E Jesus disse a ela: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Só lembrando que esse vai e não peques mais não significa que ela não pecou mais, tá bom? Lembre-se de 1 João 1:2, tá? Essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Sempre a orientação das Escrituras vai ser não pecar, tá? Sempre, tá? Agora vamos no terceiro. Esse é o pecado de Davi, que foi um dos pecados, para mim, o mais terrível de que eu tenho notícia nas Escrituras. Mas veja que Davi também foi perdoado. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. E aqui era morte física também, tá? Então, irmãos, você veja que eu estou citando esses três textos onde o pecado do adultério, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, teve perdão. Na onde tiraram essa doutrina? Nós vamos ver alguns textos daqui a pouco que tentam justificar essa doutrina herética. Me desculpe, viu, irmãos? Com todo carinho, me desculpe, mas isso é heresia, tá? Mas aqui nós temos um pecadinho que parece pecadinho, porque nós temos a mania de classificar pecado, né? Esse é pecadão, esse é pecadinho. Só lembrando, irmãos, que o adultério é um pecado. E é um pecado que ele tem dois problemas com ele. Primeiro, que ele gera mau testemunho, mas da igreja não, testemunho de Cristo. Tá? Testemunho de Cristo. E ele também tem outro problema, que é um pecado que pode trazer consequências sociais. Às vezes você peca, adultera, larga da esposa e fica filho jogado para lá e para cá e problema na justiça. E a pessoa pode até ser preso com isso.
porque não dá pensão. Irmão, destrói a vida da pessoa. Tá? É um pecado que traz consequências sociais. Mas, irmãos, coloquem na cabeça de vocês. Não é porque um pecado tem consequências sociais que para Deus ele é mais grave. Não necessariamente. Tem pecados que é mais grave para Deus. E é um pecado que aparentemente era um pecadinho. Olha o que Ananias e Zafira fez aqui. Ele fez simples e deu uma mentirinha. Quantas vezes não acontece isso? Tá? Eu tenho notícia disso aqui acontecendo, tá? Ó, mais um certo homem, isso aqui está escrito em Atos, capítulo 5, do 1 ao 6, tá? Mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, olha, algo meio aparentemente simples, tá? E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos, ou seja, uma oferta que eles deram. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, porque nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas eles depositavam, depois eles resgatavam. Mas mesmo assim ela quis mentir, tá certo? E vendida não estava em teu poder, ou seja, era teu mesmo. Por que você mentiu? É uma mentira tão, assim, sem sentido, tá? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha para você ver qual que foi a consequência desse aparente pecadinho, tá? E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Aqui nós vamos ver o que é cair e expirar, tá? E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Ele caiu morto, irmão. Você não vai ver, você não tem nenhum pecado de adultério, onde a pessoa caiu morto. Mas um simples pecadinho, uma mentirinha, né, aparentemente inocente, levou a pessoa à morte instantânea, irmão. Tá certo? Vamos analisar agora alguns textos que são, assim, cômico, alguns textos aqui que eu vou citar, mas que são utilizados para justificar que o adultério, por exemplo, seria um pecado sem perdão, tá certo? Em 1 João 5, 16 e 17 está escrito assim, ó, se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, e para esse digo que não orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Vamos analisar o texto da King James 1611, ele traz luz um pouquinho mais nesse texto aqui. Na King James aqui, irmãos, ele diz o seguinte, se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar. Se Deus dará vida, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Veja que aqui, na CF, ele traz pecado, mas no singular. Aqui se trata de um pecado. Eu li na King James para vocês verem que a King James traz literalmente que é um pecado. Tá certo? Então, veja que aqui se trata de um pecado. E a hermenêutica bíblica diz o seguinte, nós temos que interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Tá? Com a própria Bíblia. Então, é só a Bíblia que interpreta ela mesmo, tá? Então, aqui diz que é um pecado que não tem perdão. Aqui não diz qual é o pecado. Irmãos, qual é o pecado que está escrito aqui? Aqui está falando que Aqui está falando que é o adultério, irmãos? Pelo amor de Deus. Tenha misericórdia. Não, aqui não está falando que é adultério. Aqui não diz qual é o pecado. E como é que a gente interpreta um texto que não diz qual pecado é? Porque o texto de Mateus 12, 31, 32, ele interpreta completamente esse texto. Tá? Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada ao homem.
Lá está dizendo que é um pecado, irmãos. Aqui só tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Irmãos, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não volte a repetir um negócio desse, porque isso é divorciado das Escrituras, irmãos. E você pode gerar transtornos psicológicos, até ali uma possibilidade de um suicídio, irmãos, com um texto mal interpretado. Por isso que homens, irmãos, eles têm que ser, assim como nas cartas pastorais, nas cartas pastorais de Timóteo e Tito, deixa bem claro que o homem tem que, para ser um presbítero, irmão, ele tem que manejar bem a palavra de Deus, para não inventar, para não parir doutrinas erradas, irmãos. Pelo amor de Deus, eu peço isso com todo carinho aos irmãos. Não fala um negócio desse sem conhecer o que está falando. Tá bom, irmãos? Então, esse texto, irmãos, não tem nem discussão isso na teologia, irmãos. Sabe? Não tem nem discussão disso. É um negócio tão basilar, tão básico. Entendeu, irmãos? Outro texto também que dá até vergonha de ter que discutir esse texto, Ezequiel 18, irmãos. Todos sabem o contexto de Ezequiel 18, irmãos. A alma que pecar, essa morrerá. Irmãos, vamos analisar o contexto. Eu fiz um vídeo aqui só sobre Ezequiel 18, tá? Vocês procuram no canal aqui que tem. Irmãos, Ezequiel 18, o povo de Israel, primeiro que é Antigo Testamento, tá? O povo de Israel estava cativo na Babilônia. E naquela época da lei, os pecados, como o povo de Israel era obrigado a cumprir a lei, e muitas das vezes o povo, se ele não cumprisse a lei, o povo ele respondia com morte física algumas vezes, com maldições, com escravidão. Então o povo da Babilônia, o povo de Israel cativo na Babilônia, estavam sofrendo muito. E eles inventaram eu estou falando a linguagem coloquial aqui, eles inventaram um ditado popular onde dizia o seguinte: nossos pais comeram uvas verdes e nossos dentes se embotaram. O contexto de Ezequiel 18 é maldição hereditária, irmão. Aqui não está falando de pecado de morte, nem de adultério, não cita adultério aqui em momento nenhum, irmãos. Pelo amor de Deus. Nós podemos fazer uma aplicação prática? Sim, todo pecado leva à morte. Todo pecado leva à separação de Deus. Lembra que Adão precisou apenas comer um fruto proibido para ele ser separado de Deus? Tá. Mas aqui não se trata disso. Aqui trata de morte física, de castigo físico, de consequências físicas pelo pecado. Tá certo? Eu vou citar só um texto aqui que vai... Você não precisa nem ler o texto. O termo alma na Bíblia, ela tem várias interpretações. Tá certo? Alma como pessoa, alma como... tem diversas interpretações para a palavra alma, tá? E um dos contextos de palavra alma é a alma no sentido de pessoas, tá? Lembra lá de Atos 2, se eu não me engano, que batizaram 3.000 almas. As almas que batizaram eram as pessoas, tá certo? Então, alma no sentido de pessoas, tá? Veja aqui, eu vou citar só um pedaço aqui que, se você analisar friamente, só com esse pequeno pedaço, você já vai ver que aqui se trata de pessoas, tá? Não de alma das pessoas, tá certo? Ó, Ezequiel 18, do 4 ao 9, aqui você já consegue detectar. Mas se você ler todo o texto, gente do céu, é algo assim... até vergonhoso a gente ter que discutir uma questão dessa, tá? Porque é tão sem nexo, assim, que, assim, é até difícil de explicar, tá certo? Ó, eis que todas as almas são minhas, tá? Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa, veja que está com foco nessa. Olha, agora veja bem, ó. Ele está falando assim, ó, se a alma pecar, essa morrerá. Mas vamos analisar se essa alma não pecar, se não cometer algumas coisas. Aí você deve estar pensando, mas vai ter adultério no meio. Não, vamos analisar? Ó, a alma que pecar, essa morrerá.
Sendo, pois, o homem justo, aí está falando o contrário, mas ó, a alma que pecar morrerá. Só que se você, homem, for justo e praticar o juízo e a justiça, olha você vê, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo. Aqui, veja bem que tem um tanto de pecado aqui, não é um pecado, tá? Nem se chegando a mulher na sua separação, ou seja, isso aqui não é adultério, sim, ter unir-se à sua mulher naqueles dias, né? Não oprimindo a ninguém, oprimindo, olha, qual é que coisa mais grave, né? Não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor. Veja bem, se você não tornasse o devedor o seu penhor, você merecia a morte. Veja bem, tem alguém aqui que não paga os outros? É isso aqui. Devolver o penhor é não pagar os outros. Tá certo? Então aqui em Ezequiel, no contexto, se você não devolvesse o seu penhor, tá? Você poderia ser morto por isso, tá certo? Ou ter castigo por isso, tá certo? Não tornando devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo-no com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, tá certo? E não recebendo demais, isso aqui prestar com usura, entendeu, irmão? Tem alguém que recebe juros aí? Cuidado com isso, tá? Desviando a sua mão da injustiça e não fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Olha bem aqui. Ele vai falar o que é alma aqui. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Veja que o contraponto, a alma que pecar, essa morrerá, mas se o tal justo proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, aqui é morte física, está se tratando de alma no sentido de pessoas, tá certo? Assim, é basilar, muito basilar isso, tá? Então, obviamente, aqui se trata de morte física, tá? Mas sim, podemos fazer uma aplicação prática. Todo pecado, de fato, gera morte e a separação de Deus, tá certo? Agora vamos para um texto que também às vezes é utilizado. Eu fiz um compilado, eu não vou nem discutir alguns compilados que são muito simples. Todo texto da Bíblia que traz o tema adultério, ele traz também outros pecados juntos. Nunca o adultério fica isolado. Tá certo? Primeiro que não vai falar em nenhum momento que adultério não tem perdão. Ponto. Tá? Só isso seria capaz de levar a pessoa a não levar. Só ler 1 João 1, 8 a 10, você já sabe que se dissermos que não temos pecado, todos nós temos pecados. Tá certo? Então, assim, mas todos os textos que tem a palavra adultério tem outros pecadinhos, considerados pecadinhos simples. Eu vou citar só dois aqui, Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras das carnes são manifestas quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, tá certo? Dissensões, heresias, tem mais um tanto aqui, tá? O versículo 21 é recheado aqui. Com efeito, agora Romanos 13, 9 diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás. Isso aqui, na verdade, é o decálogo, né? Os 10 mandamentos, mas nos 10 mandamentos não tem só adulterar. Né? Ninguém conseguiu cumprir os 10 mandamentos nesse mundo, porque ele se desenrola em 613 mandamentos, tá? Então, nenhum homem foi salvo pela lei, tá? Em Mateus 15, 19 diz que porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, até falso testemunho comparado com adultério, tá? É muito texto aqui, tá?
Aqui, Marcos 7, 21, 22. Porque do interior do coração os homens saem os maus pensamentos. Ah, não, mas é o mesmo texto de Mateus, por causa do seu evangelho sinótico, né? Aqui para você ver, Apocalipse 22, 15. Eu já vi alguns citarem esse texto aqui também. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Já mentiu alguma vez na vida? Você também vai ficar de fora, tá? Mas não significa. Isso aqui é aquele que morreu pecando, é aquele que não aceitou Cristo, que não teve não foi justificado pelo sangue de Cristo. Então você vai ver em todos os textos que tem o adultério, existe também outros pecados considerados menores, tá certo? Então eu não vou nem discutir isso, tá? Tem um texto específico que o adultério ele está sozinho, mas você vai ver pelo contexto que ele está falando de casamento, então não dá para enfiar outra coisa ali. Então ele está falando só de casamento. O contexto dessa passagem é casamento, então não tem como eu enfiar outros pecados ali, tá? Mas, irmãos, eu analisei aqui e não está escrito só. Eu tentei ajudá-los. Eu falei assim: quem sabe há um texto na onde isola o termo fornicação e adultério e diz que ele não tem perdão. Primeira coisa, não tem isso. Na Bíblia não tem isso, não existe isso. Mas, analisando melhor esse texto, realmente também não. O texto que se trata aqui é o texto de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4. Mas se você for pegar o 5, também está se tratando aqui de avareza, tá? Então, não consegui ajudá-los aí. Venerado seja entre todos os matrimônios. Aqui está falando de matrimônio, veja bem, esse versículo 4 está falando só de matrimônio, tá? Venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula. Está falando de leito sem mácula, então não tem como enfiar outra coisa aqui que não seja casamento. Porém, aos fornicadores e aos adultos, Deus os julgará, né? Mas Deus não julgará só fornicador, Deus julgará todo mundo. Todos os pecados, tá? Mas se você for no 5 aqui, ó, veja os vossos costumes. Ele tratou do leito sem mácula e agora ele também está tratando de outro pecado aqui, ó. Sejam vossos costumes sem avareza e contentando vós com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Só lembrando que aqui está dizendo da avareza também, tá? Então não está um texto isolado. E aqui traz um negócio muito interessante também, que você tem que contentar com o que tem, tá? Isso aí é um assunto para outro vídeo. Pessoas que buscam, acham que Deus é um servidor e que vai te dar o que você quer, tal. Cuidado com isso, tá? Então, irmãos, não há possibilidade, não temos. Essa é uma doutrina divorciada, tá? Completamente das Escrituras. Mas vamos analisar. Se você fala assim, há algumas religiões que acreditam no batismo salvífico, que é demoníaco você falar um negócio desse, porque se um batismo fosse salvífico, Cristo não precisava ter descido nessa terra, você concorda comigo? É só para o senhor batizar, né? E ponto, acabou. E o que você vai fazer com seus pecados depois de batizado? Fala para mim, irmão, o que é que o irmão fala para mim? O que você vai fazer com o pecado que você comete? Porque não existe erros e fraquezas, tá? Existe pecados, tá? Veja bem, 1 João 1, 8 a 10 já deixa bem claro. Se você disser que não tem pecado, você já peca. Então, é óbvio, você tem pecado, tá? Mas eu vou te colocar numa situação mais complexa aqui e vou te mostrar. Depois que algumas pessoas que consideram o batismo como salvífico, né, você nunca cometeu nenhum dessas questões aqui, ó? Não. O 1 João deixa bem claro, tá? Mas vamos contar que você tem, eu vou usar uma palavra até assim, você tem a pachorra de falar que não tem. Você é mentiroso, porque você já está falando mentiroso. Vamos contar que você comete um pecado da mentira, mas tem outros aqui. Olha que esse pecadinho mais interessante, ó. Porque as obras da carne são manifestas, quais é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira,
pelejas, brigas físicas, batalha, guerra, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que começam tais coisas não herdarão o reino do céu. Tá? Mas isso aqui é para crente não regenerado, é para crente não justificado. Tá? Isso aí estava escrito em Gálatas 5, 19 e 21. Tá? Vamos lá para Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Isso aqui é o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Mas vamos agora para Mateus 5, 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Marcos 7, 21. Porque do interior é a mesma coisa: adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avarezas, as maldades, o engano, as dissoluções, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso aí está em Marcos 7, 21 e 22. Tiago 3, 16 diz o seguinte: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tá? Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ame e comete a mentira. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição, a afeição desordenada, ou seja, a pessoa que ama demais da conta, sabe aquela pessoa apaixonada acima do limite? A vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, tá certo? É ser avarento, ser um idólatra, tá? 1 João 3,15. Qualquer que odeia o seu irmão olha esse pecadinho, olha. Qualquer um que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanecendo nele. Mateus 5,28 diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tá certo? Vamos lá, Tiago 4, 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha para você, presta atenção nisso aqui. Qualquer um que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem? Você sabe? Você viu alguma situação que você sabe que você deveria fazer o bem e não fez? Você pecou, tá? 1 Samuel 12, 23, esse aqui também é uma coisa incrível. E quanto a mim, Samuel está dizendo o seguinte: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Sabe aquele irmão que você sabe que você precisa orar para ele? Ele está com dificuldade, está com doença, está se desviando do caminho. Sabe aquele irmão que você sabe que você tem que orar? Se você não orar para ele, você peca. Irmãos, de tudo isso que eu coloquei, você nunca cometeu nenhum. Tá? Aqueles que acreditam num batismo salvífico, ou você nunca cometeu nenhum. E 1 João, deixa bem claro isso. Tá certo? Então você peca, irmão. É certeza absoluta. 100% de certeza. Você peca. E o que você vai fazer com os pecados agora? Tá certo? Em Hebreus está dizendo, aí alguns irmãos, eles caem inevitavelmente numa balança imaginária. Só que se você for de 1 de Gênesis a 22 de Apocalipse, versículo 21, não há balança. Mas é o seguinte, eu peco sim, tá, tudo bem, não tem como falar que não peca, tá, mas assim, eu faço bem também, assim, eu acho que se for para botar na balança, assim, eu acho que passa. O problema, irmão, é que para Deus é perfeição, tá? Você não precisa ter estudo de pecado, tá? Você precisa ter um pecado para você não entrar no céu. Se você tiver um pecado, você já não entra no céu. Sabe por quê? Porque senão o céu já não é céu. Tá entendendo? Senão o céu não é céu. Tá entendendo? Então, irmão, só tem uma forma de nós ser salvos, que é pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra forma, irmão. Porque nós pecamos. É só através do seu sangue que nós somos salvos. Tá certo? A salvação vem apenas por Cristo. Tá? Pelo seu sacrifício. Tá? É sendo justificados quando nós aceitamos o sacrifício dele, que nós oramos, entregamos a nossa salvação no seu sacrifício,
e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, naquele momento a gente é regenerado, há um novo nascimento, irmão. Tá? Isso está em Romanos 10, do 9 até o versículo 11, vocês deixam muito claro com relação a isso. Tá? Quando a gente confessa Cristo, tá? Quando nós cremos para a nossa justificação e confessamos Ele para a nossa salvação, nós somos salvos, irmãos. E é através dele que nós podemos... Por nós é impossível se salvar. Nós não conseguimos nos salvar, irmãos. Tá? Vamos lá em Romanos 10, versículo 9, para a gente discutir um pouquinho. Eu sei que eu vou fazer um outro vídeo só sobre salvação, mas Romanos 10 é algo importante, tá? Às vezes a pessoa pode me perguntar, mas como é que eu faço? O que eu faço para mim ser salvo? Tá? Primeira coisa, você tem que crer, mas crer é diferente de acreditar, irmão. Ah, mas eu sempre acreditei em Deus, em Cristo e tal. Mas, irmãos, uma coisa é você crer, é você acreditar, e outra coisa é você crer. Quando você crê, você coloca a sua salvação unicamente no sacrifício dele. Tá? Porque se Jesus me salvou, tal, mas eu tenho que dar uma forcinha para ele, tal. É como se ele não conseguisse te salvar, irmãos. O sacrifício dele é perfeito, é impossível você se salvar. Tá certo? E como é que Romanos 10, tá? Versículo 9 até o versículo 13, deixa muito fácil da gente entender o que você, o cristão, tem que fazer. Meu irmão, se você está na sua religião, eu não vou te julgar. Então, é lógico que com o tempo você vai acabar percebendo que não é o local certo. Mas assim, irmãos, faça isso. Se você fizer isso, eu não tenho texto bíblico para falar que você não é salvo, irmãos. Tá? Ó, veja bem o que está dizendo aqui em Romanos 10, no versículo 9. A saber, se com tua boca, veja bem, não é eu que estou falando, irmãos, é isso as escrituras. Confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Tá certo, irmãos? O que você tem que fazer? Ore, irmãos. Ore a ele, tá? Confesse que você é um pecador, porque só precisa de um Salvador, meu irmão, quem tem pecado. Se você acha que não tem pecado, então você não precisa de um Salvador. Se você acha que não tem pecado, para que Salvador? Se eu sou um nadador, e se eu não sou um nadador e entro dentro de um rio, eu preciso de um salva-vidas. Mas se eu sei nadar, a princípio eu não preciso de um salva-vidas, eu consigo me salvar. E só teve um homem que se salvou por ele mesmo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até Maria disse o seguinte, eu me deleito, se eu não me engano, não lembro se é com essas palavras, em Deus meu Salvador. Até Maria. Mas você achar que não tem pecado, irmãos, achar que você vai se salvar, irmãos, isso é heresia, pelo amor de Deus. Acorda, irmão. Acorda. Desse jeito você vai para o inferno. Coloque a sua salvação unicamente em Jesus Cristo. Se você fizer diferente, você vai para o inferno, irmão. Por favor. Então, você ore a Deus, confesse, Senhor, eu sou um pecador. Eu confesso que eu não consigo me salvar, Senhor. Realmente, olhando para as Escrituras, eu realmente não consigo me salvar. Mas eu creio de todo o coração que tu morreu, desceu nessa baixa terra, verteu o seu sangue puro naquela cruz para me salvar. Quando você faz isso, irmão, a Bíblia diz que você nasce uma nova criatura. Você entregou, você se rendeu ao Evangelho, se rendeu a Cristo. E a partir dali, você vai viver em novidade de vida. Você vai procurar agradar o Pai. Tá certo? Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente vai morrer lutando. Se Jesus Cristo vier, ótimo, teremos o nosso corpo transformados. Então, irmãos, é isso que eu tenho para passar hoje. Perdoa um vídeo longo, né? Mas, irmãos, eu não poderia deixar, né? Eu vi
algumas notícias de que ainda insistem nessa doutrina de que o adultério é um pecado que não tem perdão. Irmão, por favor, irmãos, eu peço no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto das pessoas, eu gosto de algumas instituições, e eu tenho pena, irmão. Por favor, não fala um negócio desse. Tá, irmão? Isso é heresia, irmão. Os irmãos sabem no fundo da alma, os irmãos sabem que isso é heresia. Não repete isso aos líderes, né? Alguns que eu conheço, que são meus, considero meus irmãos, são pessoas que eu percebo que colocam a sua salvação unicamente em Jesus Cristo, porque infelizmente, se aquele não colocar, infelizmente não é meu irmão. Tá certo? Irmão, por favor, vamos deixar disso, vamos atentar ao texto bíblico, tá certo? Se alguém tiver um texto irrefutável que diz que o pecado do adultério não tem perdão, eu estou aqui à disposição e eu faço outro vídeo e peço perdão, tá certo? Mas infelizmente é difícil, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus esteja com todos e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.